Bom, nós vamos agora fazer algumas questões relacionadas a problemas de diversas formas aí de resoluções. Nós já temos aí vários recursos computacionais estudados durante o nosso curso, e aí nós vamos coroar com essa aula 16, que é resolvendo problemas. E aí a ideia é buscarmos formas diferentes, utilizando recursos diferentes para resolver as questões. Então, o primeiro problema é o seguinte: dentre todos os retângulos com 10 centímetros de perímetro, determine aquele que tem a maior área. Bom, o que nós vamos fazer? Então, imagine que eu tenho aqui um retângulo, tá? Claro que dentro do possível, né? Essa aqui é a representação de um retângulo, tá? Basta colocar um ângulo reto aqui. Então nós temos o seguinte: esse lado aqui eu vou chamar de x, esse lado aqui eu vou chamar de y, e nós sabemos, nós temos uma informação importante, que é o perímetro dele. Então eu sei que o perímetro ele é dado por 2x mais 2y, né? Porque eu tenho esse lado aqui, ele tem a mesma medida que esse, e este lado aqui também ele vai ter a mesma medida que esse, né? Então vou ter esse lado aqui vai ser x, esse lado aqui também é y, né? Então eu tenho 2x mais 2y, e ele diz que esse perímetro ele é igual a 10, né? Então, simplificando aqui, colocando em evidência o 2, nós temos que 2x mais y igual a 10. Então, eu tenho que x mais y é igual a 5. E aí eu posso evidenciar o y em função do x. Y vai ser igual a 5 menos x. Observe que aqui eu estou resolvendo o problema como se você fosse resolver aí com lápis e papel mesmo, não é? Claro, com o recurso que nós temos aqui, no caso, está sendo só lápis e papel, tá? Bom, aí nós sabemos o seguinte, ó, que eu tenho que a minha área, né, agora em função de x, que eu consigo colocá-la totalmente em função de x, né, a minha área em função de x, ela vai ser igual a área da base, a área, né, é a área desse retângulo aqui. Então vai ser a base, que é x, vezes a altura, que é y, que eu já evidenciei o y aqui como sendo 5 menos x. Então vai ser x que multiplica 5 menos x. Ok? Muito bem. Esse resultado aqui nós obtemos fazendo a multiplicação aqui. Nós vamos obter 5x menos x ao quadrado. Essa daqui é minha área em função de x. Muito bem. O que nós queremos? Nós queremos maximizar essa área, tá? Então aqui nós podemos resolver de duas formas. Eu quero maximizar essa função, área, tá? Então eu posso utilizar os conhecimentos lá do ensino médio. Então isso é que eu quero destacar aqui, que para eu encontrar aqui esse máximo, basta lembrar o seguinte, que essa função aqui, ela vai me dar, o gráfico dela é uma parábola com concavidade para baixo, né? Então se é concavidade para baixo, uma parábola com concavidade voltada para baixo, nós temos o seguinte, né? Ela vai passar aqui no zero, tá? Né? Olhando aqui para a equação, né? Aqui na função, quando x é igual a zero aqui, né? Nós temos zero ou o outro valor que dá zero, que é outra raiz, é aqui no 5, tá? Quando for 5. Então o gráfico, aproximadamente, um esboço dele é isso aqui, é uma parábola que vai fazer um negócio assim, tá? Então, claro que o vértice da parábola, né, ele me dá aqui o valor máximo da função, tá? Então vai ser algo por aqui assim, tá? Mais ou menos.
né? Esse ponto aqui é que nós chamamos de x, esse valor aqui é o x do vértice. E lembrando, né, lá dos conhecimentos lá de função quadrática, que o x do vértice ele é dado como sendo menos b sobre 2a, não é? E aí fica fácil de nós determinarmos quem é o x do vértice. Então o x do vértice vai ser igual menos b, ó, só olhar aqui na equação, né, vai ser menos 5. Então vai ser menos 5 sobre 2a, 2 vezes menos 1. E isso daqui vai nos fornecer que o x do vértice é 5 sobre 2. Bom, já que o y aqui, né, ele é dado por 5 menos x, então o valor do y que nós estamos procurando não é o y do vértice, tá? É o valor do y do problema. O y vai ser igual a 5 menos 5 sobre 2, que é igual a 5 sobre 2. Tudo bem? Então isso quer dizer o seguinte, ó, que o x é igual a y. Então, na verdade, nós temos um retângulo especial, né? Nós vamos ter o quê? Um quadrado, tá? Porque todos os lados vão ser congruentes. O x é igual a y aqui. Então, nós temos um quadrado de lado x igual a 5 sobre 2. Muito bem. Bom, mas nós podemos também resolver esse problema utilizando conhecimentos de cálculo. Aí eu tenho aqui a área de x, né? Quero maximizar essa função. Isso aqui é igual a 5x menos x ao quadrado. O que nós fazemos? Nós derivamos essa função, encontramos quem é a linha de x, vai ser igual a 5 menos 2x, né? E igualamos isso a zero. Então, 5 menos 2x igual a zero. E vamos chegar à conclusão que x também é igual a 5 sobre 2, tá? Então, aqui duas maneiras diferentes de resolver o problema. Uma, utilizando os conhecimentos lá da parábola, né, da função quadrática, e o outro utilizando aí a questão de cálculo, né, utilizando máximos e mínimos de cálculo através da derivada da função. Bom, então apagando aqui e dando continuidade, nós vemos que aqui está a solução do problema, né, que está na nossa aula, está disponível aí na internet, e nós verificamos que a área é dada por isso daqui. Agora, a ideia é nós utilizarmos recursos computacionais. Observe que a variação aqui do meu x, ele varia de 0 a 5. Tá? Claro que ele não pode ser 0, porque senão eu vou ter a base igual a 0. E também ele não pode ser 5, porque senão ele vai ter altura 0, o retângulo. Então, a ideia é nós resolvermos agora o problema utilizando recursos computacionais. Ou, melhor dizendo, ao invés de resolver, assim, facilitar a compreensão do problema para os nossos alunos, por exemplo, né? Como é que eu poderia facilitar a resolução ou facilitar o compreendimento aí dessa questão? Então, para isso, nós vamos utilizar o primeiro recurso que nós vamos utilizar, será o GeoGebra. Então, vamos pegar o GeoGebra aqui, né? E a ideia é a seguinte: nós sabemos já que a variação do x, ela é de 0 a 5. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tomar aqui x, eu lembrando só aqui, tá? Que x, ele varia, ele é menor que 5 e ele é maior que 0, tá? Porque lembrando que eu tenho um retângulo aqui, né? E o que vai acontecer? Eu quero fazer uma animação desses retângulos, onde aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. E de tal sorte que eu tenho sempre que ter que x mais y tem que ser, x mais y, vou ajeitar aqui, x mais y tem que ser igual a 5, tá certo? Então eu tenho essa restrição no problema, por quê? Porque o perímetro é igual a 10, né? Ou melhor, eu tenho que y,
né, tem que ser igual a 5 menos x. Muito bem. Então, eu quero fazer isso daqui automaticamente. Eu quero fazer essa variação aqui, né? Dado x, eu tenho o y em função do x e eu vou montar o retângulozinho. Poderia fazer isso através de um controle deslizante, que é essa ferramenta aqui, tá? Mas não vou fazer isso, porque eu quero, na verdade, fazer o seguinte, pegar aqui, eu vou ter os vértices aqui do meu retângulo, né? E eu quero, por exemplo, pegar esse vértice, quando eu movimentá-lo para cá, né, o meu x vai diminuir a base aqui, mas a altura aumenta, tá? Quando eu aumentar a base, a altura vai diminuir. Então, eu quero fazer essa brincadeira aí para que o aluno possa visualizar direitinho como é que vai ficar o nosso problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou tirar aqui esses eixos. E aí a primeira restrição é essa. Eu vou criar um segmento aqui, ó, com comprimento fixo. Tá? Então vou colocar aqui um ponto. E o comprimento que eu vou querer é 5. Por quê? Porque eu criando esse segmento aqui de tamanho 5, eu vou brincar aqui dentro desse segmento, que eu vou criar um ponto aqui dentro. Tá? Então eu coloco um ponto aqui. E aí eu crio um segmento agora AC. Esse segmento AC vai ser a variação aqui do meu X. Ó, observe. Posso brincar aqui, tá? E o maior tamanho possível dele vai ser 5. Né? Eu posso não exibir aqui esse segmento aqui, anterior, tá? Também não exibo esse ponto. E aí observe ó, que esse meu segmento aqui, ele está amarrado. Ele está variando de 0 até 5. Tá? Então eu consigo movimentar livremente esse ponto aqui de 0 a 5, que era isso que vai estar funcionando o meu x, de 0 a 5. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e criar o retângulo, né? Observe que o outro lado aqui do retângulo vai ser exatamente o y que está em função de x, que é 5 menos x. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar logo uma perpendicular aqui, tá? E aí eu quero amarrar esse segmento aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, círculo, dados, centro e raio, tá? Então o centro vai ser o C e ele vai perguntar o raio. Aí eu vou dizer que é 5 menos x. Só que quem está fazendo papel de x aqui é o B, tá? Então vou dizer que vai ser 5 menos B. E dou OK, tá? Observe que como o B aqui está sendo igual a 5, né? O valor do centro é 0. Então, quando eu diminuo aqui, ó, aí eu verifico que o tamanho aqui, ó, do segmento, né, que eu estou atrás, varia. Ó. Então, era justamente isso que eu queria, tá? Aí eu escolho aqui, pego a interseção aqui, né? Exatamente esse ponto aqui, ó, vai me fornecer o lado do retângulo. Pronto. Aí eu já posso não exibir mais esse círculo, né? Posso não exibir mais a reta, tá? Só exibir, tá? Não é deletar não. E aí eu faço o seguinte, eu já consigo fechar meu retângulo, né? Eu pego aqui eu quero agora uma reta que é perpendicular a essa passando por esse ponto, depois uma reta passando por esse ponto perpendicular a essa reta e depois uma reta passando por esse ponto perpendicular a essa. Aí eu fechei aqui o meu retângulo, tá? Falta ainda terminar essa interseção aqui, né? Aí não exibo mais essas retas, eu posso não exibi-las mais, tá? E aí eu crio já o meu retângulo. Esse aqui é o meu retângulo, tá? Observe que bem aqui, ó, eu tenho a área do retângulo. Eu quero maximizar essa área, tá? Bem aqui, eu tenho o valor aqui, ó. Eu tenho o valor do segmento B aqui, que é a base. Esse B, ele é a base aqui o valor da base aqui. Então observe ó, que eu vou variar aqui, ó, tá? E eu vou colocar a área também, tá? A área aqui do lado. Observe que quando eu vario aqui, ó, eu estou mudando o retângulo, que era justamente isso que eu queria, né? E eu tenho a variação da área aqui, ó, tá? A área e tem o lado.
E se nós formos variando aqui, ó, tá? Nós percebemos que esse valor aqui, ó, deixa eu mudar o arredondamento aqui para mais casas decimais para a gente enxergar direito. Vou colocar 5 casas decimais. A gente observa aqui, ó, que em 2,5 eu tenho uma área 6,25. Se eu movimentar um pouquinho aqui para menos, né, diminuindo, ó, a área diminui. E se eu variar um pouquinho para mais, a área diminui. Então, a gente consegue enxergar aqui que realmente esse daqui, o ponto 2,5, é exatamente o máximo da função, tá? Bom, mas dá pra gente também fazer mais coisa aí. Dá pra gente trabalhar com o gráfico da função. Então, o aluno perceber que dá pra gente visualizar graficamente isso daí. Então, para isso, eu vou exibir aqui uma outra janela de visualização, colocá-la bem aqui, para nós visualizarmos o gráfico da função, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Porque eu quero delimitar essa função com valor inicial e valor final, tá? Porque eu sei que a minha função ela é 5x menos x ao quadrado, e ela varia, eu quero que o x varie de 0 até 5, que é o valor máximo, tá? Para não aparecer a função toda, aparecer só parte dela aqui, ó, tá? E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero marcar o ponto aqui, eu quero que esse ponto ele fique em função aqui desse segmento B, tá? Tudo bem? Então observe que ele chamou a função de h, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui nessa janela, eu quero marcar o ponto P, exibir o ponto P, que ele vai ter coordenadas B, vírgula, h de B, tá? E aí eu consigo visualizar o ponto aqui, ó, na função. Então eu vou movimentando aqui, ó, e vou verificando que o ponto vai se deslocando. Eu tenho duas visões aqui. Eu tenho a visão geométrica aqui e eu tenho a visão da função, do comportamento. Essa aqui é a função área, né? Então eu quero o máximo, eu tenho que esperar que o ponto chegar lá no topo, né? Ó, bem aqui. Beleza? E aí eu verifico realmente que esse daqui é o ponto de máximo, tá? Uma outra forma de eu fazer essa verificação também é o seguinte, com os conhecimentos do cálculo, eu calcular a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Então como é que eu faço? Eu venho aqui e pego reta tangente. Então eu digo que é nesse ponto, tangente ao gráfico da função. Quando é que a função, esse ponto aí vai ser o ponto de máximo? Quando essa reta aqui, ela for horizontal, quando ela for paralela ao eixo X. Então olha só, vou movimentando aqui. E aí a minha reta vai variando também, ó, até que vai chegar um ponto em que ela vai ser completamente horizontal. Passou um pouquinho, volta aqui, tá? Então olha aí, eu tenho exatamente o ponto de máximo, ok? Então essa aí é a proposta para a utilização da resolução do problema ou da facilitação da compreensão do problema utilizando o software GeoGebra. Muito bem, como nós resolvemos também esse problema utilizando cálculo, nós vamos utilizar um outro recurso computacional para resolver com os conhecimentos de cálculo. Então nós vamos utilizar aqui o máxima, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, é definir a função área, né? Nós tínhamos lá que a de x era igual a 5 vezes x menos x ao quadrado. Eu estou definindo essa função. Então, para definir, é dois pontos igual aqui, tá? Aqui, dois pontos igual. E aí, eu dou o Shift Enter aqui para definir a função, tá? Então, ele definiu aí a função a de x igual a 5x menos x ao quadrado. Bom, só para termos a ideia aqui, vamos exibir aqui o gráfico da função, tá? Vou colocar aqui a de x, e eu vou colocar aqui só de 0 a 5, tá? E ele vai fazer o gráfico da função aqui, beleza?
né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver através do cálculo. Então, eu quero calcular a derivada da função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir como sendo d dois pontos, não, d igual, d dois pontos, diff de a de x, que é a minha função. Tá? Eu quero a derivada dessa função aqui com relação à variável x e a derivada de primeira ordem, né? E aí ele vai calcular. Calculou aqui, ó, 5 menos 2x. E aí eu quero resolver essa equação. 5 menos 2x igual a 0, que é a questão do cálculo lá. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de A1 de x, tá? Vou definir como sendo essa função, o valor desse d aí, tá? Que é o valor, o d que eu chamei de d lá, que é a derivada da função. Então, estou dizendo que a derivada da função eu estou chamando de A1. E eu quero resolver o sistema. Então, venho aqui e vou resolver aqui esse sistema, tá? Vou em resolver e coloco aqui A1 de x igual a 0, tá? E ele resolveu x igual a 5 sobre 2. Então, esse aqui é o valor, né, do máximo, né, que eu obtive, tá? 5 sobre 2, e aí a gente fez utilizando mais um recurso computacional. Claro, cada recurso computacional tem que estar relacionado também com o nível da sua aula, com o nível do seu aluno, né? No primeiro, nós podemos perfeitamente fazer para alunos do ensino médio, que nós utilizamos só conhecimentos do ensino médio, utilizamos o GeoGebra, e nesse segundo aqui, com o Máxima, nós resolvemos para alunos do ensino superior ou algum aluno que tenha conhecimento aí de cálculo diferencial, tá ok? Então, era essa a proposta que nós tínhamos para apresentar nesse vídeo.